Boa tarde, pessoal. Espero que nesse momento que vocês me escutem, estejam em paz, com paciência e perseverança, né, para superar esse momento de desafio, esse momento de superação que todos nós estamos atravessando, né? Espero que cada um encontre a criatividade e as virtudes necessárias para poder lidar com o desafio imposto a cada um. Estou aqui para trazer, né, um aprofundamento, dando continuidade ao estudo que a gente tem feito de aprofundamento teórico na filosofia da Gestalt, na teoria da Gestalt. E um dos pilares importantes trazido por Fritz Perls foi essa noção de polaridades e de vazio fértil. Nós vemos que até o livro do Paco, né, a terapia Gestalt, a via do vazio fértil, esse título mostra o quanto é importante esse tema, né, o quanto Fritz Perls cuidava de encontrar recursos e meios para que a gente pudesse encontrar essa via, né? A via criativa, ou a via da espontaneidade, a via do vazio fértil, que é um caminho proposto dentro dessa abordagem, né? Então, remontando um pouco a essa leitura do Paco, nesse livro, no capítulo de polaridades, eu fiz aqui algumas anotações, né? Eu gostaria de ir seguindo aqui a sequência para ir fazendo alguns comentários. E o Paco começa escrevendo que em todo o organismo os fenômenos atuam dialeticamente. Não se pode conhecer o sonho sem ter consciência da vigília, dia, não conhece o dia sem conhecer a noite, né? Ou seja, no mínimo, podemos compreender, diante de um fenômeno, a ação de duas forças que atuam dialeticamente, as polaridades, né? A polaridade mais clássica que a gente tem é o positivo e o negativo, né? Que existe até dentro do próprio átomo. Podendo conhecer também o bem e o mal, né? Podendo atribuir significado simbólico, né, a essa ideia de bem e de mal, sofreu em algum momento essa separação e parece que ou é uma coisa ou é outra. É difícil compreender no nível mais amplo de que talvez uma contenha a outra, como na própria dialética de Hegel, quando ele descreve o senhor e o escravo, que o senhor não existe sem o escravo e o escravo não existe sem o senhor, né? E ambos estão em relação íntima, né? Seguindo a leitura, logo na sequência, Paco fala que todos temos dentro um sistema de opostos e cada parte de nós tem um correspondente oposto, né? Então, a mente funciona muito diante dessa dualidade, né? Algo da natureza humana, né? Ou da própria falta de capacidade de enxergar a totalidade, faz com que a gente perceba sempre, né, e se mova nessa dialética de opostos, né, na qual uma parte de nós tem um correspondente oposto. Significa que dentro de uma determinada característica a gente encontra a sua polaridade oposta e ambas são parte de um todo. Esse todo poderíamos chamar de organismo, né? Dentro do organismo, do seu próprio organismo, possui aspectos
que não estão totalmente integrados. Aspectos que atuam de forma descoordenada ou que identificamos muito mais uma parte em detrimento de outra. Tudo isso, essa visão, vem de uma antiga tradição filosófico-espiritual, que é o taoísmo, né? Essa visão do Tao, que foi uma grande influência para Fritz Perls, né? O Tao começa no livro clássico, Tao Te Ching, né, de Lao Tse, um livro que eu vou fazer uma referência a ele algumas vezes. Tem uns trechos muito interessantes que ilustram esse tema nosso, das polaridades do vazio fértil. Fala que o Tao não pode ser nomeado em algum lugar do espaço. Tem esse símbolo, né? A gente pode tentar compreender que toda nomeação ou toda maneira de conceber esse conceito o limita. E a manifestação do Tao, ele se manifesta através dos fenômenos, né? Então, através da observação da natureza, através da percepção de como funcionam a dialética entre os aspectos da natureza ou entre as polaridades da natureza. Então, na observação de tais fenômenos, como o dia e a noite, o claro e o escuro, a luz e a sombra, o grande e o pequeno, o manifesto e o imanifesto, essa dialética é uma dialética que revela o funcionamento do todo, né? Então, através dessa percepção de como funcionam os fenômenos, ou como os fenômenos da natureza se interagem em si mesmos, isso teve uma aplicação bastante coerente, íntima, com a observação dos fenômenos mentais, né? A existência de polaridades no homem não é uma novidade. O indivíduo como uma sequência interminável de polaridades, ou como que é uma sequência interminável de gestalts abertas, né? Cada gestalt é uma manifestação, né, de um aspecto não integrado de si mesmo. A manifestação de aspectos que ainda não alcançaram, né, uma expressão genuína, uma compreensão da própria consciência, né, capaz de fazer com que determinado fenômeno alcance a sua descanse no fundo da sua própria consciência, né? Então, não existe incompatibilidade entre opostos, senão somos nós que julgamos erroneamente incompatíveis. Da mesma maneira, né, na figura do Tai Chi, né, amplamente usado no mundo taoísta, que é aquela figura do Yang, né, são aspectos dialéticos de uma dialética entre aspectos do pequeno e do grande, do que é profundamente íntimo, daquilo que se manifesta do íntimo, né? Os aspectos que governam, inclusive, a lei de determinados aspectos da natureza. Nessa figura do Yang, a gente encontra o negro, né, com uma bolinha branca e o branco com uma bolinha negra, né, dizendo que um não existe sem o outro, um contém o outro, né, e ambos formam essa figura do círculo, né, se complementam, se completam.
essas polaridades, elas não são compatíveis, elas são complementares. Se você manifesta uma força, a força não é incompatível com a fragilidade. Mas para a consciência, um julgamento errôneo, pode ser que a força seja um aspecto que não possa conviver com a fragilidade. Se eu tenho que ser forte, eu não posso nunca ser frágil. E pouco a pouco a gente entende, conhece que na totalidade do organismo existe espaço para você ser forte e para você ser frágil. Quanto mais você trabalha sobre a fragilidade que se esconde atrás da sua força, e você integra a sua fragilidade, isso permite que você amplie a sua paleta de cores, amplie a sua possibilidade de respostas. E você integra um aspecto que antes era um aspecto inconcebível dentro da sua própria consciência limitada. Então, seguindo aqui Cláudio, ele fala, Paco, ele fala, situar-se no centro como atitude de partida. O ponto zero é o ponto onde começa a diferenciação. É o estado indiferenciado. Se existe uma polaridade, se existe a atuação de duas forças, né, que estão em oposição, mas que estão em relação, o ponto de partida, a atitude primordial, a atitude mais ótima da consciência, o estado desejável da mente do terapeuta, é o estado de neutralidade e a capacidade de estar no vazio, estar no entre, estar nesse estado indiferenciado da mente. Por que estado indiferenciado? Porque a diferenciação é a identificação com uma polaridade. Quando você diferencia, você destaca do todo, né? Se você olha só para o aspecto sombra, você está diferenciando. Você está destacando do todo. Se você observa apenas que você é bom, você está destacando esse aspecto. E ele é apenas uma parte dentro de um todo unificado, né? E tudo convive, como convive na natureza, o claro e o escuro, a sombra e a luz, o bem e o mal, o positivo e o negativo. Nesse momento, parece que Fritz Perls ele tem uma profunda intuição num terceiro aspecto, que é o ponto neutro, que é o ponto zero, né? Que é a síntese entre o positivo e o negativo, entre a tese e a antítese, entre um aspecto que manifesta como uma ação, outro como uma reação e uma resultante. A primeira pessoa que falou sobre isso, que eu conheço, foi Gurdjieff. Ele dizia, existe um aspecto do manifesto, como tal, que quando ele manifesta no plano da consciência, no plano dessa consciência ordinária, ele se manifesta, sofre uma divisão, que é a lei do 3. Né? Um se divide em 3. E do 3 criam as 10.000 coisas. Assim está no taoísmo. Do 1 vem o 2, do 2 vem o 3, do 3 as 10.000 coisas. Né? Então, todos os fenômenos são derivações dessa percepção de que atuam nos fenômenos, no mínimo, 3 forças, dizia Gurdjieff. Uma força de ação, uma reação e uma força e uma consequência, uma resultante. Né? Aqui a gente então observa as polaridades e o ponto zero. Né? Esse ponto neutro, o neutro entre o positivo e o negativo.
O negativo só é negativo observando em uma determinada posição. O negativo nunca é negativo em si mesmo. Nem o positivo é positivo em si mesmo. Né? Ele é positivo em uma determinada situação. Então, ou ele é negativo para uma determinada situação. Assim, é muito importante compreender o conceito de campo ou de situação, que está também descrito aqui dentro do livro do Paco, né, fazendo uma alusão a essa ideia de que não existe separação entre o indivíduo, o organismo e o ambiente. Né? Também é um todo unificado, que um só existe dialeticamente em relação ao outro. Logo, ele fala que a análise do contexto, né, você pode determinar os opostos. E ao ter os opostos, podemos determinar um campo específico, porque uma está em relação à outra. A grande problemática do neurótico é porque essa interação não acontece de forma orgânica. O organismo, ele não está com seu funcionamento ótimo, ou na sua capacidade de se autorregular. A capacidade de se autorregular do organismo é essa capacidade de dar uma resposta dentro desse leque de opções, né? Dentro dessa riqueza de possibilidades, desse espectro amplo de cores, e o neurótico ele escolhe sempre uma cor, ou duas, ou três, de forma que, independentemente da situação ou do campo, ele atua de forma rígida, ele não se move de forma criativa, ele não encontra formas criativas que possam fazer frente a essa demanda, né? E aí todas as manifestações, ou todos os conflitos que podem vir a partir dessa rigidez ou dessa incapacidade de encontrar a cor certa, né? A resposta mais adequada. Né? As motivações internas do indivíduo com seu comportamento são funções do campo, da situação total. Qual a situação ou campo determina qual a melhor atitude. Ok? Então, o gestaltista, ele desenvolve uma habilidade de diferenciar artificialmente. Porque, na verdade, não existe uma separação. Né? Tudo é um todo unificado, seja o organismo com ele mesmo, as emoções com o intelecto, as emoções com o instinto, o seu organismo com o meio, tudo é parte desse todo unificado. Que no fundo a gente faz uma diferenciação, porque para compreender, para criar uma possibilidade de integrar, né? Para encontrar um recurso de se trabalhar aspectos isolados ou aspectos não reconhecidos de si mesmo, aspectos não acessados, possibilidades que seriam respostas mais criativas diante de uma situação ou de um contexto que pede uma resposta diferente, né? Então, Paco ele faz uma alusão que, para compreender essa problemática entre polaridade e campo, só podemos compreender isso analisando o autoconceito. O autoconceito, né, é nada mais do que uma errônea eleição de uma determinada característica em lugar de si mesmo, entre aspas, ou self, né? Então, nós estamos identificados com uma determinada característica ou uma determinada forma, que seja ser forte, ser fraco, ser frágil,
ser eficiente, ser inteligente, ser poderoso, ser amoroso, todas essas características que compõem o que nos caracteriza enquanto uma identidade, e que no fundo é uma pseudo-identidade. Karen Horney chamava como falso eu, né? Fritz Perls chamava caráter, e Claudio Naranjo dá esse nome de ego, de personalidade. Todas essas características da sua própria pseudo-identidade formam o seu autoconceito. Ao formar o seu autoconceito, você perde a possibilidade de se mover criativamente ou de integrar aspectos da sua própria totalidade, do seu próprio self, ou do seu próprio si mesmo, que permitiriam uma vida mais plena, uma vida mais criativa. Então, nesse momento, Paco entra no conceito de ponto zero, vazio fértil, que nada mais é do que essa posição de neutralidade, essa posição, né, de estar em contato mais com o seu próprio vazio, né, e menos identificado com aspectos da sua personalidade, dos fenômenos da sua própria consciência. A grande polaridade desse ponto zero, desse conhecimento do nada, né, é essa distinção que Fritz Perls faz, essa polaridade entre vazio fértil e vazio estéril, né, considerando o vazio estéril como essa parte quando ele descreve um impasse, né, aquelas capas da neurose, né, fazendo alusão àquela a capa dos clichês, estereótipos, a capa dos personagens internos, né, e depois ele fala dessa capa do impasse, né, que é esse momento em que você abandona os jogos, você abandona os clichês, os estereótipos, mas que você ainda não encontrou ainda o si mesmo. Ainda você não encontrou profundamente com a sua própria natureza, o seu próprio eu profundo. Né? Esse momento é um momento de impasse, é um momento de angústia, é um momento de contato com um vazio. Esse vazio, ele é vivido com angústia, ele é vivido com dor, porque não é nem algo que preenche, você não está nem identificado com aspectos que preencheriam o seu vazio, né? Você habitualmente estava identificado com elas, com esses aspectos, e nem ainda encontrou uma outra realidade psíquica e emocional. Né? Então é um espaço entre, é um vazio estéril. E Fritz Perls dizia que a terapia gestáltica é a possibilidade de você transitar, né, entre o vazio estéril e o vazio fértil, que é esse campo, né, desse contato mais profundo, essa capa mais explosiva da personalidade, né, da sua própria, do seu próprio ser, porque isso fazendo alusão a essa teoria das capas da neurose, né? É esse espaço de contato profundo, né? Na qual você encontra autenticidade, encontra espontaneidade, encontra uma liberdade de ser um pouco maior, que te permite estar um pouco mais integrado, um pouco mais próximo daquilo que é o seu potencial. Então, esse vazio fértil é um vazio pleno, é um vazio cheio, é um vazio que é nada e que é tudo. E como nada, ele contém o tudo, e como tudo contém o nada. Ele é um espaço de possibilidades, é um espaço de vir a ser, ou de, mais do que isso, é um espaço de ser. É um espaço criativo,
um espaço vivo, interno. E essa transição, ela é uma transição que pressupõe, né, um aguentar, uma superação de si mesmo, uma superação do seu próprio vazio. Né? Como diz o Cláudio, o ser só pode ser conhecido através de uma profunda viagem, experiência com o vazio. Então, para terminar, eu gostaria de fazer uma pequena leitura que tem no final do livro da Vierre Novíssima Gestalt, ou Gestalt Terapia, o Experiencialismo Teórico, o mesmo livro, segunda edição. É um livro do Cláudio, na parte que fala da Gestalt transpessoal, página 202, aqui no meu livro, em que ele fala que se expressa na terapia Gestalt uma série de formas distintas de mandato de estar consciente sem automanipulação. Uma dessas é o que Fritz Perls chamava, segundo Friedlander, de diferença criativa. Esse é um conceito que vocês vão estudar um pouco quando for aprofundar em criatividade, mas nada mais é do que esse estado indiferenciado da mente. Com isso, queria dizer a capacidade de manter-se num ponto neutro, livre dos opostos conceituais ou emocionais em jogo em cada momento de perceber-se. Perls mostrava um grau assombroso de indiferença criativa, como psicoterapeuta, por sua capacidade de ficar no ponto zero sem ver-se preso aos jogos dos seus pacientes. Penso no ponto zero como um refúgio do terapeuta gestáltico em meio de uma participação intensa, não só como uma fonte de fortaleza, senão como seu último apoio. Bastante contundente forte essa afirmativa, né? E mostra a importância desse conceito, dessa ideia de neutralidade, né? Aqui mais na frente, Cláudio fala outro aspecto da abertura da terapia gestáltica, mas além da aceitação da experiência, a renúncia da intenção de controlar o conteúdo, é a aceitação da não experiência, a aceitação do nada. Perls dava tanta importância a isso que descreveu o processo terapêutico exitoso como um que conduz desde o vazio estéril ao vazio fértil. Queria dizer que ao sentir-se cômodo, né, que ao falar do vazio fértil, queria dizer que esse sentir-se cômodo nessa consciência indiferenciada é o fundamento ou base para uma formação de figura saudável da percepção articulada do aqui e agora. Não com pouca frequência, o terapeuta gestáltico pode observar a sequência do nada, dessa explosão psicológica, em grande medida como uma morte-renascimento parcial. Ou ainda quando Perls sabia muito bem que morrer e renascer não é fácil, esse é o processo eminentemente transpessoal que ele viu como a essência da terapia, inclusive da sua própria vida, né? Fazendo alusão a essa capacidade de viver profundamente em contato com o nada, ou com o vazio, sendo esse vazio um vazio criativo, um vazio que emerge toda a intuição, né, e a vida do seu próprio ser. Para completar, eu gostaria de ler uma pequeno poema dentro do Tao Te Ching, do livro clássico de Lao Tse, né? Algo sobre a polaridade, interessante que eu encontrei aqui. Se todos sob o céu reconhecerem o belo como belo, assim conhecerão o feio. Se todos sob o céu reconhecerem o bem como bem, assim conhecerão o mal. Ser e não ser engendram-se mutuamente. Fácil e difícil completam-se.
longo e curto delimitam-se, alto e baixo regulam-se, tom e som harmonizam-se, antes e depois sucedem-se. Essa visão dialética entre os opostos. Logo, a gente encontra aqui no poema 36 algo bastante interessante. Fala assim: o que se quer contrair é necessário que se tenha expandido. O que se quer enfraquecer é necessário que se tenha fortalecido. O que se quer empobrecer é necessário que tenha prosperado. E o que se quer abandonar é necessário que se tenha adquirido. Fazendo uma constante alusão a essa dialética, né? Essa ideia que para você subir, você tem que ter descido, né? Só é possível alcançar o céu quem antes passou pelo inferno, dizia Cláudio. Ele tinha essa frase clássica, né? Me parece que tem algo de céu no inferno, bem como de inferno no céu. Porque logo depois de quem sobe, né, e vai para o céu, é natural que volte a descer, porque esse é o movimento de constante contração e expansão da natureza, né? E que também é atribuído aos fenômenos da consciência, né? E que ilustra bastante bem esse tema das polaridades. Muito bem, espero que tenha sido proveitoso, que tenha ilustrado trazido alguma luz e trazido alguma compreensão, enriquecido os seus estudos, e com desejo que logo, logo todos nós possamos confraternizar, né, em outro momento, a vitória dos nossos desafios. Um grande abraço a todos, desejos de votos de saúde e paz.